Olá, prezados, é com alegria que nós estamos inaugurando mais um canal de comunicação com os convencionais da UFIADAP. A partir de agora, nós vamos ter no YouTube a TV UFIADAP, por onde iremos nos comunicar, transmitir informações, fazer entrevistas, e hoje nós estamos estreando esta nova dinâmica de comunicação com a presença do pastor Gedielson. Está aqui do meu lado, o pastor Gedielson Oliveira. Ele é o coordenador, presidente da comissão de educação da nossa convenção. E eu quero conversar com ele, nesta primeira oportunidade, sobre a prova, pastor. Tudo bem, pastor Gedielson? A paz do Senhor? A paz do Senhor, boa noite. Bem, estamos realmente na reta final para os trabalhos convencionais, agora em novembro de 2019, e é com prazer que nós estamos aqui para apresentar, comentar e divulgar esse trabalho para o reino de Deus. É verdade, até porque, pastor, está muito em cima, né? E a convenção está se aproximando, nós não tivemos tempo de fazer um trabalho mais extenso de preparação dos nossos aspirantes, mas também não queremos surpreender os aspirantes. Certo. Né? Não queremos que depois alguém diga, poxa, passaram uma prova, não disseram nem por onde ia a prova e eu não me dei bem. Então hoje nós vamos ter um bate-papo com o pastor Gedielson, o responsável pela elaboração da prova. A prova está muito boa, já passou pelo crivo e pelo aval do nosso pastor presidente, pastor Otto Miranda de Alencar, e agora nós vamos dar uma luz, né? Vamos dar um norte, né, pastor? Certo. Porque os aspirantes, eles não podem chegar ao cargo de pastor, de evangelista, missionário, sem que apresente um mínimo de preparo. Certamente. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tens que se envergonhar. E que maneje bem A palavra da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, você que é aspirante, você tem que ter um preparo mínimo. Você não é obrigado a ser pastor, evangelista, missionário, né? Você não é obrigado a ser. Mas para ser, você tem que se preparar. Então, o pastor Gedielson fez um trabalho meritório. Nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do pastor Gedielson e com a sua equipe. Amém. Né? Lá na comissão de educação é o senhor, pastor Ferreira E a pastora Zumira. São três, né? São três. Isso. E mais ali a equipe da comissão de ingresso que dá todo um apoio, né, para Exatamente. Pastora Elias e pastora Cátia Cabeça e pastora Cleide Alencar. É verdade. Pastor, a prova ela vai ter 25 questões objetivas. Sim. Não é isso? Essas 25 questões, elas somadas perfazem um total de 10 pontos. Por quê? Cada uma delas equivale a 0,4 pontos. Então 25 vezes 0,4 se totaliza 10 pontos que você tem que alcançar. Mais 5 questões discursivas. Discursivas, cada uma valendo um ponto. Então a prova totaliza 15 pontos. Nós estipulamos ela porque tem um padrão que nós obedecemos e é uma forma de nós conseguirmos abordar todo o leque do campo teológico. Não foi uma prova formulada com o fim de prejudicar ou de eliminar, não. Foi uma prova pensada em toda a trajetória de um missionário ou de um evangelista que está aspirando ao cargo. E tem mais 5 questões dissertativas, né? Aí sim, ele já falou, aí pastor, passa quem tirar que nota mínima? A nota é 50%. Ah, tá bom. Das 25 questões objetivas, o candidato tem que alcançar pelo menos 13, né? Porque é o meio da prova. E das 5 questões, nós iremos aferir a nota, tendo em vista que uma nota variável não é uma resposta padrão. Então, quem acertar metade da prova está aprovado
para ser consagrado ao ministério. Isso. Tá, ok. E estas provas, as objetivas, elas vão focar questões da teologia sistemática, né? Que é aquela teologia que estuda várias disciplinas, como nós vamos já comentar, e dá uma luz mais ou menos por onde é que elas irão transitar, né? E depois nós vamos, pela primeira vez, estamos começando o vídeo, então estamos dando logo essas informações, pela primeira vez as obras do pastor Otto, nosso presidente de honra da convenção e o presidente da Assembleia de Deus Pioneiro, as obras do pastor Otto passam a ser bibliografia obrigatória, né, pastor? Certamente. Bibliografia obrigatória. Então, nós tiramos também questões das obras do pastor Otto e também das normas convencionais. A partir de agora, o aspirante ele tem que ter conhecimento do estatuto, do regimento interno e das regras de ética da igreja, até para que a prova seja também um instrumento pedagógico na vida desse obreiro. Ele é aspirante, já desde lá ele vai estar sabendo que normas servem de parâmetro para a carreira de um ministro do Evangelho, né? Então, pastor Gediel, sem demora, nós não vamos demorar muito, é um vídeo que vai apenas dar um norte, tá? Então, vamos ver aqui as matérias da teologia sistemática. Vai ter questão na prova de teontologia. O que é teontologia, pastor? Então, quando nós colocamos a teologia sistemática, a teologia cristã tem 4 grandes megacampos, né? Que é a teologia bíblica, ou seja, é a Bíblia vista, né? Sob a ótica dos profetas e dos apóstolos. Nós temos a teologia histórica, que é a Bíblia sendo vista na perspectiva de um livro histórico. Nós temos a teologia pastoral ou dogmática, que é o campo da teologia prática, né? Onde os pastores elaboram seus sermões e aplicam as escrituras no seu dia a dia. E a teologia sistemática, que é aquela que organiza os 16 grandes campos doutrinários da nossa doutrina, né? Da nossa igreja, do ramo assembleiano, né? Nós somos uma convenção assembleiana, então esses 16 grandes campos ou assuntos estão todos distribuídos nas 25 questões. Teontologia é a ciência que estuda Deus, a sua obra, a sua vida e todos os seus atributos. Então, qualquer curso de teologia começa obrigatoriamente com esse assunto que não pode faltar na grade de nenhum teólogo. É verdade. Então, para você que é aspirante, vai ter questão na prova sobre os atributos de Deus dentro da teontologia. Então, é inadmissível alguém querer ser pastor, ministro do Evangelho, e não conhece os atributos de Deus, né? Todos sabemos que Deus é eterno, infinito, onisciente, onipotente, onipresente e por aí vai. Deus é justiça, Deus é amor, né? Deus ele é longânimo. Então, o aspirante tem que estar atento na prova para essas questões. Os atributos morais e os atributos naturais, eles sempre são estudados de forma separadas. Não deixam de estar relacionados, claro. Mas quando nós falamos dos atributos naturais de Deus, são aqueles atributos incomunicáveis, que ele só transmite dentro da Trindade, ou seja, onipotente, onisciente, onipresente, são atributos naturais que ele só divide com quem? Com a Trindade. Já os atributos naturais são aqueles que ele quer, são atributos comunicáveis que ele quer transmitir com a sua criação, bondade, justiça, amor, dentre outros. Pastor, agora vamos para a cristologia, para ganhar tempo, né? Cristologia é a ciência que estuda Cristo. Sua obra, né? Sua vida, não é difícil. Ministério. Agora, pastor, uma coisa importante que vai cair na prova é que quando Jesus ressuscita, ele não vai logo, ele não ascende aos céus. Ele passa 40 dias, existe aí um lapso de tempo entre o dia da ressurreição, o domingo, né? Daquele domingo da ressurreição, Jesus ainda fica na face da terra durante 40 dias. E a Bíblia registra 11 aparições. Nestes 40 dias, ele deve ter aparecido para muita gente.
mas a Bíblia registra 11. Por que Jesus demora, assim, em rápidas palavras, por que ele faz questão de, depois de ressurreto, ainda permanecer por 40 dias, que também tem uma explicação na numerologia bíblica, mas nós não vamos falar dela nesta oportunidade. Mas o que ele quer dizer com isso? Assim, para que o aspirante entenda que numa prova ele tem que ter noção de cristologia. Bem, a ressurreição de Cristo, os estudantes de teologia têm que saber o seguinte, que toda a história, ela gravita em antes e depois de Cristo. Então o evento ressurreição de Cristo é o evento de maior magnitude no mundo. Na verdade, a nossa data é dividida entre antes e depois de Cristo. Certamente, os 40 dias em que Jesus passa aqui dando mostras dos seus milagres e passando as últimas orientações para a igreja. Né? Para que ninguém ficasse com dúvida de nada. É interessante que nós vemos uma mudança de nomenclatura. Né? Enquanto os apóstolos ainda eram discípulos, dali para frente passam a se tornar apóstolos. Certo? Então, o discípulo é aquele que ainda está aos pés do seu mestre, recebendo as instruções. Quando eles se tornam apóstolos, é porque agora eles estão endossando as boas novas do Evangelho, agora são proclamadores. É isso. Dentro de cristologia também é bom que o aspirante saiba distinguir o local de nascimento. Jesus nasceu em Belém, mas ele não foi criado em Belém, tanto que ele era chamado de Nazareno. Né? E também saber que desde o seu nascimento, né, a palavra de Deus registra evidências da divindade. Tanto que teve um casal, a Bíblia fala de um casal, que reconheceu Jesus como Cristo ainda bebê. Né? Aquilo dali foi para mostrar, né, para a humanidade que desde do seu nascimento ele veio com uma missão, né, de trazer a salvação para a humanidade. Pastor, vamos correr, né? O tempo passa velozmente. Paracletologia. O que é paracletologia? Vai ter questão também de paracletologia desta matéria na prova, né? Bem, como uma das partes inseparáveis da Trindade, nós temos teotologia, cristologia e paracletologia, ou em outras versões, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Também seus atributos, sua função, seu trabalho, sua obra e sua ação, tanto neotestamentária quanto veterotestamentária. Então, é esse campo bem amplo do trabalho do Espírito Santo, insuflando e inspirando os seus apóstolos e os seus profetas, porque há quem diga que a ação do Espírito Santo ela foi mais diminuta no Antigo Testamento, mas Joel 2,28 fala que ali nós já tínhamos as bases do grande avivamento que ia ser trazido, né, em Atos 1,8. Então, o Espírito Santo, desde Gênesis 1,1, nós vemos que ele estava diante da face de caos da terra, como que chocando a terra. Ali, desde o princípio, no caos, o Espírito Santo já estava, principalmente quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Então há uma pluralidade. O Espírito Santo ele está permeado desde Gênesis a Apocalipse. É verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o aspirante, o obreiro, ele tem que compreender, estudar com muita atenção como que o Espírito Santo usava os personagens no Antigo Testamento. Sim. E como que usava no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento nós temos personagens famosos, né, que eram usados pelo Espírito de Deus. Josué, Sansão, né, foram personagens usados por Deus e outros mais. No Novo Testamento nós temos Maria, né, que a sombra do anjo foi tomada pelo Espírito Santo, ela gerou, ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Esses detalhezinhos você vai, né, estudando, porque na prova vai ser cobrado. Tudo que nós estamos falando aqui com o pastor Gedielson é para dar uma luz. Pastor, a doutrina da Trindade é uma matéria bem, assim, complexa, né? Tem que estudar e nós não vamos puxar muito nessa primeira prova,
mas toda a prova da UFIADAP para aspirante, nós vamos estar exigindo do aspirante o conhecimento. Então, nós tivemos um concílio de Nicéia, que é um assunto bem especializado dentro da teologia, quando a gente fala dos concílios, que eram aquelas reuniões que a igreja fazia para poder deliberar sobre os temas polêmicos, né, que a igreja tinha. Mas o concílio de Nicéia, ele fica na história, porque ele vai combater algumas heresias. Qual é uma heresia que a gente pode destacar que foi debelada neste concílio especificamente? Bem, quando nós falamos de heresia, e aí essa questão que nós iremos trabalhar sobre trindade também é sobre eclesiologia, porque fala da história da igreja, mas ela tem a ver com, por exemplo, a igreja sai nesse momento da clandestinidade, ela deixa de ser uma igreja fugitiva, passa a ser uma igreja oficializada. E quando nós falamos em heresia, trindade, são dois assuntos pedrosos. Nós não podemos, ao longo da prova, nós temos que fazer uma dosimetria, uma calibragem de todas as questões. Então, há algumas questões que irão exigir mais do aspirante, daquele que vai estudar para fazer a prova. E aí nós temos a trindade, que de fato ela é confirmada como doutrina aí. Mas é bom a gente deixar eles estudarem. Certamente. Se te der muita pista, a gente vai te dar a questão. Deixa eles estudarem o concílio de Nicéia que vai cair na prova. Certamente. Só o que a gente ainda pode ressaltar desse concílio é que realmente teve uma importância muito grande e agora os pais da igreja têm mais autonomia para se deleitar no trabalho na área teológica. Pastor, falar em trindade, tem hierarquia na trindade? Bem, porque a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, parece que é uma fila. Isso. Pai número 1, Filho número 2, Espírito Santo número 3. Se a trindade são três seres, já estou até respondendo iguais, não é para ter hierarquia. Por isso que é uma questão ampla, né? Uma questão que vai exigir estudo. Mas, por exemplo, o que a gente pode diferenciar é que a trindade, e é claro, isso aqui é só um norte para o aluno, ele tem a sua igualdade na essência, mas a sua diferença na manifestação. O Espírito Santo é o único que testemunha do Pai e do Filho. Então, por aí até hoje, esse assunto ele cria um ruído entre os teólogos, porque quando nós falamos em heresia, estamos certamente falando naquelas correntes que não aceitam nem a divindade, nem o ministério e nem a união hipostática que nós chamamos de Cristo, né? A união hipostática é o 100% santo habitando no 100% humano. Ok. Foi Tertuliano, eu lembro que forjou essa expressão, e o aspirante tem que saber que não tem essa palavra na Bíblia. Trindade não tem. Ela é fruto dos pais da igreja, que vão estudar e vão cristalizar esse termo. Porque tem a trindade na Bíblia, versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não diz a palavra trindade. Expressamente não tem. Igual com a palavra Bíblia. Isso. Vai ficar atento, o aspirante. Se um dia perguntarem se tem a palavra Bíblia na Bíblia, não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Bíblia foi um nome posterior dado a essa coleção de livros, né? Que também é chamado de Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, etc. Agora, pastor, vamos para angelologia. Tem muitas coisas esquisitas que falam sobre angelologia e na prova nós precisamos checar nos nossos aspirantes se eles não estão aprendendo bobagens sobre angelologia, né? Então é bom que eles estudem. Será que dá para a gente falar sobre os anjos? Angelologia é a matéria que estuda os anjos. Anjos são espíritos, né? E anjos, eles possuem, eu vou adiantar aqui para te ganhar tempo, pastor. Anjos, eles possuem divindade limitada, eternidade parcial, porque eles têm origem, mas não têm fim. Certo. Né? O único que não tem origem, não tem fim é a trindade. Por isso são chamados de perpétuos. Ou seja, são perpétuos porque tem um início, mas não tem fim. O eterno não. O eterno ele não tem nem princípio e nem fim. Exatamente. E também eu vou deixar aqui uma curiosidade
é bom que os aspirantes estudem, já dentro de angelologia, sobre o anjo que estava lá no domingo de manhã na ressurreição de Cristo. Dei uma lidazinha na Bíblia em Mateus 28, porque tem questão na prova, viu, pastor? Sobre isso. Antropologia cultural, o que é isso? Antropologia bíblica, digo. Antropologia bíblica, ela é uma ciência que dá sustentação tanto para a arqueologia bíblica quanto para a historiografia bíblica. E dentro desse ramo, o que é que a gente pode apontar são os personagens que, de um modo, contribuíram de forma muito eficaz para o trabalho teológico. Por outro lado, em contraposição à antropologia bíblica, nós temos a antropologia cultural, a antropologia histórica, que são aquelas correntes que tentam penetrar na igreja através de pseudo-teorias, né? de concepções humanas sobre algo que foi criado por Deus. Na nossa doutrina assembleana, nós somos tricotômicos. Então nós acreditamos, porque existe uma teologia que fala no homem dicotômico. Sim. Mas nós acreditamos que o reformado de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, até porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, como Deus é trino, o homem ele é, aspas, trino. Certo. Né? Como que cada parte dessa, né, representasse um membro da Trindade. Pastor, para não falar muito da prova nessa área, livros, né, escatologia. Acho que escatologia todo mundo sabe o que é. Se não souber, não é bom nem te dizer nada. Bem, se um aspirante não souber o que é escatologia, é a ciência que estuda as pronto, últimas coisas. já responderam lá, né? Pastor, dentro de escatologia, vai ter questão sobre a segunda vinda de Jesus? Então, Nós não vamos falar indispensável. Tem que falar da segunda vinda. É indispensável, mas a dica que eu dou aqui, estude o período tribulacional. Pronto, porque há uma diferença. Tem gente, por incrível que pareça, que não distingue arrebatamento de segunda vinda. Não distingue. Ele não sabe o significado dos 144 mil. Ele não sabe nem quantas igrejas o Apocalipse fala. Então como é que pode um camarada desse querer ser consagrado a pastor? Ele não tem conhecimentos elementares para amanhã, enquanto ministro do Evangelho, ministrar para uma congregação. Né? Então, como o senhor falou, vamos deixar eles estudarem sobre escatologia. Aí nós vamos, pastor, vamos falar um pouquinho de história, rapidinho, sobre os livros históricos. Né? Os livros históricos do Antigo Testamento ele se divide em 5 partes. Né? É o Pentateuco. Nós temos os livros históricos, os livros poéticos e sapienciais, e depois os livros proféticos. Os históricos vão de onde a onde? Os livros históricos vai de Josué a Esther. São 12 livros. Esther é minha mulher. Eu, se eu fosse aspirante, eu não ia errar. Porque eu ia lembrar Josué e Esther. Agora, dentro dos livros históricos, na prova, nós vamos ver algumas questões, assim, de certa forma, elementares. Eu creio que ninguém vai errar, né? Se a gente perguntar sobre geografia, né? Sobre aquele episódio de Jacó, que sonhou com a escada, né? Isso é importante perguntar numa prova. É o tronco da nação israelita, né? Então, tem que falar dele, né? Tem que falar também, dentro desses livros históricos, a saga, ainda envolvendo Jacó, Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida, muito temperado, tinha tanto coloral nesse prato de comida, que ele pegou o apelido de Edom, que significa vermelho, né? Em outras traduções, ruivo, né? Ruivo. Dizem, é uma teoria majoritária, que esse apelido que ele pegou aí, por essa falha, né? Por esse desprezo que ele apresentou pela posição de primogênito, o apelido é oriundo justamente daquele prato de comida que ele vendeu. Acompanhou até, né, as gerações que ele desenvolveu. Também é bom
Bem, aqui tudo está falando que tem que estudar sobre Jacó. Quem estudar sobre Jacó acerta todas as questões de história? Então, os livros históricos, eles perfazem um período de aproximadamente 500 anos, né? Que vai desde a entrada do povo com Josué até o período pós-cativeiro. Então nós temos aí aproximadamente 500 anos. Certo, eu vou pegar aqui, o nosso cinegrafista vai nos ajudar. Esta obra foi escrita pelo pastor Otton. Otoniel Alves de Alencar, o apóstolo da Amazônia. A partir deste ano, todo ano nós tiraremos questões sobre este livro. Foi vendido aproximadamente 1000 livros. Se você que é aspirante não tem esse livro, empreste de alguém para você folhear. Só de você folhear você vai acertar a questão. Quem tem, zele deste livro. Né? Eu particularmente digo que foi o melhor livro que o pastor Otton escreveu. Todos são bons. Este é o melhor. Né? Merece ser reeditado, vai ser reeditado. E pastor, honrando este trabalho, esta obra do pastor Otton, a pergunta na prova vai ser sobre justamente o Otoniel Alves de Alencar. Então, o pastor Otton biografa a vida do seu pai, né? E nós percebemos, folheando o livro, que ele realmente, o pastor Otton, aflora seus sentimentos aqui nesse livro. E é um livro que distingue das outras demais 3 obras que ele escreveu, porque é uma obra em que ele vai no âmago da sua infância, da sua juventude e de toda a sua trajetória ministerial. E traz todo esse arcabouço de conhecimento e de memória para nós que não sabíamos. Verdade. E ele ofertou, presenteou a igreja com esta obra. Então vai ter uma pergunta sobre o pastor Otoniel Alves de Alencar, que foi biografado pelo pastor Otton. Também, esta é outra obra do pastor Otton, né? Esta obra intitulada Comentário Exegético da Primeira Carta aos Coríntios. Então, o pastor Gedielson preparou questões sobre este livro e a igreja de Corinto foi uma igreja trabalhosa, né, pastor? Trabalhosa, uma igreja rica também. Todas as igrejas para quem Paulo escreveu cartas eram igrejas estratégicas, porque visavam irradiar as boas novas, o ministério, o evangelho. E nós observamos, por exemplo, Corinto, né? A cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve 1ª e 2ª Timóteo, assim como também Tessalonicenses, são 3 igrejas que ele replica as suas epístolas. Então, é muito observar bem aí, porque geralmente quando ele replica, ele traz novas admoestações na 2ª carta replicada, é porque algumas informações não ficaram esclarecidas na 1ª. Então, inclusive, é um livro que vai servir de base para uma das nossas próximas revistas do PEC, tá? Lá da CADB. Ela já está no hall lá. Vai ser muito bom para todos nós, né? Para os aspirantes futuros que vão fazer prova, porque a CADB no segundo trimestre de 2020 estará com a revista 1 aos Coríntios, com base no livro do pastor Otton. E na prova, fique atento sobre a igreja de Corinto. Né? Será que a igreja de Corinto é uma das igrejas do Apocalipse? E lá no Apocalipse tinha 7 igrejas, será? Né? E por onde é que ficava essa igreja? Quem era esse pessoal que congregava lá? Então a pista está dada, não vai errar essa questão. Também a terceira obra que será utilizada na prova é Carta aos Romanos, também do pastor Otton. Né? 3 obras do pastor Otton Alencar. Né? A Carta aos Romanos será objeto de questão. E aqui, pastor Gedielson, dentro da Carta aos Romanos, um dos temas que Paulo trabalha é a circuncisão. Sim. E vai ser esse tema que vai cair na prova, né? Bem, eles vão ter que estudar sobre circuncisão. É uma literatura largamente publicada. Né?
Então, já tem alguns anos. Já foi objeto de revista. Da revista. Assim como Coríntios será publicada na forma de revista, Romano já foi. Então não dá para errar essa questão. Não dá. Porque, não tem o livro, mas você participou da escola dominical. Você não vai errar uma questão. Largamente divulgado, todo o material. Não vai errar uma questão sobre Romanos. Né? Tem Romanos, a epístola na Bíblia para ler. Tem o livro do pastor e a revista da escola dominical. E a ênfase do assunto de soteriologia está justamente nesse livro aí, que é Justificação. Certo. Aí sobre a história da igreja, nós vamos ter aqui duas biografias. Deixa eu pegar aqui o comando do que elas irão tratar na prova. Olha só, nós vamos ter na obra da revista da escola dominical aquela história da queima das Bíblias, né? Então vai ser nessa revista aqui da escola dominical. Foi uma revista que foi estudada no período do centenário. Eu não sei se os irmãos lembram, né? Mas 5.000 exemplares foram distribuídos, vendidos, né, para a igreja. O aspirante ele tem que ter essa revista. Ele tem que procurar ler, porque aqui estão informações. Todos que caírem sobre a história da igreja vai estar aqui, tá? Não só nessa revista, mas também vai estar num livretozinho que nós fizemos. Esse aqui foi o meu TCC de História na Unifap, e a gente abordou o centenário da chegada dos evangélicos no Amapá. Também dessas duas obras, nós vamos ter perguntas. E aí, pastor, a pista que nós podemos dar é o seguinte: alguns irmãos disseram um dia desse que tinha gente em Afuá que ainda tinha página de Bíblia queimada. Aí virou uma interrogação: meu Deus, será que estão guardando essas páginas queimadas desde a época que os missionários chegaram? Teve um padre aqui que queimou essa Bíblia. E é bom que o aspirante saiba quem foi esse padre. Não vamos nem falar aqui, deixa eles pesquisar. Mas sabe o que aconteceu? É que não foi só aquele padre que queimou na década de 17. Na década de 40 e 50, também Bíblias foram queimadas. Aí quem me explicou foi a irmã Odete, da Igreja Assembleia de Deus da Avivamento, que a família dela até um tempo desse tinha, porque ela, quando era criança, ela presenciou, né, outras queimas de Bíblias aqui. Mas aquela primeira queima de Bíblia envolve essa questão que nós falamos ainda agora há pouco. E aí, para encerrar essa questão das questões objetivas, temos também a questão de dois personagens que o aspirante tem que saber distinguir na história da Assembleia de Deus, a pioneira. Quem foi Clímaco Buenoasa e quem foi José de Matos Caravela, né? Porque Clímaco Buenoasa é aquele missionário que chega trazendo pela primeira vez a palavra, mas quem funda a igreja é o José de Matos. Isso mesmo. Já tá boa essa pista já, né? Tá bom. Tá bom. Para quem comprou também a Bíblia do Centenário, também. e não tiver, pode acessar lá. Nós nem trouxemos aqui, mas a Bíblia do Centenário também é bibliografia. Pastor, e aí nós temos as questões dissertativas, né? Então veja bem, as questões dissertativas, elas estarão embasadas nas normas da convenção. Então, por exemplo, tem obreiro que ele não sabe distinguir o que é uma conversa de amigo com um debate em plenário. O debate em plenário, ele tem regras? Tem regras, tem um peso e tem uma forma de você tratar, porque aquilo ali é trabalho de longos e árduos outras convenções. Então você está operando ali com um assunto interno. E como nós disponibilizamos também o regimento e todas as normas complementares que cercam a convenção, é necessário que o aspirante tenha esse material. Mas aqui é por lá a gente ainda vê obreiros, a convenção, a plenária está acontecendo e ele, sem autorização, ele fala alto no meio de todo mundo, levanta a mão e fala, como se ele estivesse no meio de amigos assistindo um jogo de futebol, quando isso não é correto. Porque as reuniões plenárias, imagina você com quase 500 ministros do Evangelho reunidos num plenário,
Se você não colocar ordem nas falas, como é que vai ficar isso, pastor? São assuntos internos, né? Que dizem respeito à manutenção da igreja. Né? Então, precisa obedecer. O sigilo é imprescindível aí. Além do sigilo, o respeito, a consideração, etc. Outro assunto também que vai cair é sobre ética. É outra questão, porque muitas vezes, antes de exemplificar, na convenção passada, o pastor Otto foi relator de uma resolução, né, que trata sobre vida conjugal. Isso. Que ela é permeada, toda permeada de regras éticas. O que é ética? Amplamente debatida. Debatida no plenário. A ética é aquela ferramenta que todo ministro do Evangelho ele tem que portar. E antes dele começar a ser um manuseador da Bíblia, ele tem que primeiro ter o estudo. A ética e a moral, elas têm um estudo casado. Sobre o comportamento humano. Sim, né? A ética é o estudo da moral, porque a moral, ela transcende a ética. E a ética é justamente esse campo de estudo que analisa todos os pormenores, todos os gestos, toda a forma como, tanto politicamente, juridicamente e ministerialmente, nós nos portamos num púlpito ou diante de um púlpito. A questão do respeito, né? Imprescindível. Entre os membros de uma convenção, nós temos que nos respeitar, nós somos a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então, a ética é uma matéria que vai ser cobrada na prova, que é para o aspirante, desde o início da carreira, já saber discernir a forma de comportamento adequado de um ministro do Evangelho. Também vai ter questão na prova sobre a ufiliadade, que é a união das mulheres. O ministério feminino a cada dia mais se consolida, não é isso, pastor? Brasil afora, né? Nós É algo irreversível. Irreversível. Hoje temos pastoras, evangelistas, missionárias. Elas estão a cada vez mais avolumando. E esse trabalho tem sido protagonizado precisamente na região norte do Brasil. Né? Então a região norte tem tomado a frente com esse trabalho, esse braço inédito, que são as mulheres que nós estamos trazendo. Inclusive o pastor Otto, ele é vanguardista dessa matéria. Ele foi um dos primeiros a consagrar diaconisas há décadas atrás. E hoje ele é um pastor no Brasil, né, que há muito tempo reconhece este ministério, influenciou na CEADIF e influenciou na CADB. Que hoje a CEADIF e a CADB são convenções consolidadas dentro do país que reconhecem o ministério. É verdade. Agora, já estamos finalizando, a questão da política. A gente sabe que sempre se fala de política dentro da igreja, etc. Eu lhe pergunto, pastor Gediel, o aspirante que está sendo consagrado é evangelista, o evangelista que vai a pastor, o missionário, eles podem, na posição de ministros, de convencionais, trabalhar a conscientização política e a cidadania junto ao seu rebanho? Certamente, porque hoje a política ela é usada pejorativamente. A política ela é uma ciência, uma arte. Se você vê o princípio ali no século XV, em que o Estado moderno começa a lançar a sua base com grandes pensadores políticos. Então, se você pegar o cerne da política, é uma ciência respeitada, nobre e que deve ser bem manuseada pelos nossos ministros. Agora, só que parece que, para alguns, política virou coisa do diabo, assim como a televisão. Politicagem, né? Virou politicagem. Andaram desprezando a importância da política e hoje a igreja sofre por causa disso. Como você está dizendo, política é uma coisa boa, foi criada por Deus. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Né? Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir. O poder pertence a Deus. Disse o salmista. Aí o que acontece? Uma geração passada nossa não soube administrar bem este assunto e hoje é um assunto que está permeado de preconceito, de má compreensão, e aí a igreja está penando. Por quê? Porque não se fala da política, né, de maneira correta, e a igreja não se engaja de maneira correta, e aí paga um preço. Por quê? Porque não participa deste processo
que foi criado por Deus para a raça humana. Nós vivemos, todos vivemos política. É política, verdade. né? A igreja ela tem que ser vista sob duas perspectivas. A igreja organismo, que é a igreja mundial, invisível, e a igreja organização. E a igreja, enquanto organização, ela está incutida nos estamentos de qualquer estado. É só você olhar para a Constituição, com muita propriedade, o senhor sabe. A igreja tem o seu culto preservado ali no artigo 5º. Então, como não falar de política? Nós somos agentes de uma boa política. E até mesmo a integralidade do evangelho, que o evangelho integral, ele é o evangelho horizontal e vertical. Isso. O evangelho, tem gente que pensa que o evangelho é só pregar a palavra. Não, Jesus multiplicava pão para dar comida para as pessoas. Jesus curava as pessoas das enfermidades. Então a igreja ela não tem só que pregar o evangelho. Inclusive aquele que diz que é de Deus e nega a ajuda a um necessitado, está negando a fé, diz a palavra. Então, na realidade, o evangelho é pregar a palavra, socorrer os aflitos, pagar os impostos. Jesus pagava imposto. Então Jesus cumpriu o seu papel na integralidade. Hoje, alguns demonizam a questão da política. Agora, é bem verdade, a gente não vai falar muito aqui que o tempo é limitado, mas bem verdade, existem balizas legais. Você não pode fazer politicagem dentro da igreja, mas você pode conscientizar o seu rebanho sobre a questão da cidadania, a questão da política, a importância de votar, de escolher representantes que sejam realmente comprometidos com o povo. E por aí vai. Então, não é errado, desde que obedeça. Você não pode utilizar um culto. A igreja, ela é uma entidade que ela trabalha com o público. Então, a igreja ela tem que ter apenas o cuidado aos ditames. A lei brasileira ela coloca alguns limites para que a política não bagunce o espaço eclesiástico. Agora, para encerrar, pastor, o último assunto, nós já vamos fechar, eu acho que a gente até já demorou, dando muita dica para o pessoal aí. O pastor, o evangelista, o missionário, ele pode usar as redes sociais para desenvolver o trabalho ministerial dele? Ou rede social é coisa do diabo, não é bom que o pastor tenha Face, nem use o WhatsApp, nem Instagram? Como é que é essa questão? O problema reside nos extremos. Entre você ou usar excessivamente, ou de repente nem usar, sendo ela, muitas das vezes, uma ferramenta eficaz. Então você tem que sempre buscar o quê? O equilíbrio, o meio. Então, saber se aquele mecanismo está sendo utilizado e bem utilizado para a propagação da obra de Deus. Agora eu vou lhe dizer que no Brasil todo tem muitos obreiros que estão tendo a carreira destruída porque não estão sabendo usar as redes sociais. Até que no Amapá nós temos tido situações muito tristes. Mas, como disse o pastor Gedielson, na realidade, as redes sociais são armas poderosas para nós desenvolvermos o nosso ministério, desde que seja usado de maneira sábia e adequada. Bem, encerramos o nosso momento de dicas. É o primeiro vídeo da nossa TV UFIADAP chegando ao final. Nós agradecemos ao obreiro Adalto Brito, que vai ser o grande coordenador deste projeto. É outro canal, além do WhatsApp, além do Face. Agora nós vamos usar o YouTube para levar diversas informações para você. Imagina só essa aula chegar lá no Zap do aspirante. Que bênção, né? Bênção. Vai precisar de se deslocar do Iapoca ou do Jari até Macapá. Isso, até mesmo dentro de Macapá, para ir para um lugar. Não, você está recebendo esta aula de graça, né? Veja, reveja, anote, faça um resumo deste vídeo. Quem bem prestar atenção neste vídeo vai tirar nota 10, nota máxima. Né, pastor? É verdade. Agradeço aqui ao pastor Gedielson pela participação neste nosso vídeo. Queremos agradecer a Deus, por esta oportunidade. Agradecemos ao pastor Otton Miranda de Alencar, presidente de honra desta convenção e da igreja, presidente da igreja, que dá apoio a todos estes projetos que nós trazemos para o bem da obra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.